Nesse vídeo a gente vai falar de como eu saí de uma pessoa que tinha muita dificuldade em redação para uma pessoa que ficou bem próxima das notas máximas de quase todos os vestibulares. Meu nome é Ana, eu faço medicina na USP de Ribeirão, passei em medicina na FAMERP também e eu tinha muita dificuldade em redação. Era pior que exatas pra mim. Antes de tudo, eu queria falar que redação, se a gente for deixando, mês que vem eu começo, ou semana que vem eu vou começar a pegar mais firme, a gente nunca vai estudar, porque é um negócio que, pelo menos pra mim, era chato. Eu tratava a redação como se fosse uma matéria do cursinho mesmo. Eu tinha o dia de estudar redação, eu não lembro qual dia, na verdade. Era. Eu ia falar aqui, mas eu não lembro. Mas eu tinha o dia e eu tinha o horário para fazer redações. E daí eu reuni nesse vídeo algumas dicas que me ajudaram a evoluir bastante. Falei no outro vídeo que eu tinha feito redação particular por causa dessa minha dificuldade e foi a melhor coisa que eu fiz. O meu professor chama Aníbal, no Instagram ele é achado como Aníbal de Redação. Acho que é bem conhecido por alguns de vocês. E ele foi o cara que me ensinou a escrever de verdade. Eu falei no outro vídeo que o curso Anglo teve um peso muito grande na minha aprovação. Eu fiz cursinho no Anglo Tamandaré, que hoje é Anglo Paulista. E da mesma forma, o Aníbal tem o mesmo peso, porque eu era uma pessoa que só sabia escrever se eu conhecesse um tema. Então, quando o tema era desconhecido, eu ficava desesperada, não saía nada. E era isso, tirava uma nota muito baixa. E daí eu acho que ele já retornou com as aulas presenciais, só que eu fiz o curso online dele, que tem até hoje, né, que eu amo de paixão. Aula sobre temas reflexivos, que são os filosóficos da FUVEST, temas mais concretos da Unesp, aulas pro Enem. E nesse curso dele eu aprendi uma série de coisas e eu elenquei as principais para falar aqui para vocês. O meu primeiro aprendizado que eu tive com o Aníbal foi que corretor não é tonto. Aí você fala, tá, eu sei que não. Mas na verdade a gente não sabe, a gente acha que corretor é tonto. O que a gente faz? A gente vê um tema, daí a gente já começa a pensar, preciso de citação para esse tema. Vai lá no Google, pesquisa citações para o tema tal. Pega uma frase, copia, cola e acha que tá fazendo um papel bonito. E daí o corretor, que é doutor pela USP, tá lendo a sua redação e vê a mesma citação que 1000 pessoas usaram. E o problema não é que só 1000 pessoas usaram, o problema é que às vezes você tenta encaixar a gente, né? Eu também fazia isso. Tentava encaixar uma citação a todo custo, porque na minha cabeça eu achava que tinha que ter uma frase bonita pra pagar de inteligentona, né? Quebrava a coesão do meu texto. Então, às vezes eu tava construindo um raciocínio, tava bonito, botava lá uma frase. Quebrava. E daí eu demorei, até com ele eu demorei pra aprender. Ele tem uma corretora que é maravilhosa e ela sempre circulava a minha citação ou a minha referência e escrevia: isso é mesmo necessário? Não se preocupe em desenvolver uma argumentação boa de fato e use uma citação ou referência quando ela for útil para a redação. Porque são 30 linhas, já não tem muita linha. Se você for colocar uma citação que não fala, não acrescenta nada, o leitor vai falar, mano, minha filha. Além disso, às vezes a gente cita uma referência sem conhecê-la de fato e o corretor percebe isso. Então, assim, sempre que você for citar um filme, um livro, você não precisa ter assistido e nem lido, mas pesquisa a fundo sobre ele. Principalmente quando você for citar teoria de filósofo ou sociólogo. Porque às vezes você cita Kant, mas o seu corretor que fez letras, ele sabe mais de Kant do que você. É provável, né? Porque ele deve ter estudado filosofia. Uma novidade pra vocês que eu não sei ainda quando eu vou soltar, só que mês passado eu reli todas as minhas redações com as maiores notas e eu extraí delas as referências e citações que eu usava, montei uma cartilha, só que o objetivo não é copiar a citação pronta. Eu coloquei as citações numa cartilha e desenvolvi, expliquei o raciocínio, as teorias filosóficas, tudo bem aprofundado e eu quero muito liberar para vocês gratuitamente, óbvio. Eu só ainda não sei quando, mas me sigam nas redes sociais que por lá eu vou falar quando eu vou liberar. E eu separei as citações por tema, tipo política, educação, saúde, tecnologias,
Ficou muito, muito, muito bonitinho e eu tô muito ansiosa. Uma vez, o objetivo não é copiar, mas sim aprender de fato sobre as citações. Uma boa redação inclui um bom repertório, mas também inclui uma boa gramática. Agora eu vou falar uma coisa que eu tenho até vergonha de falar, só que eu acho que é provável que você erre a mesma coisa. Ou talvez não, mas eu errava isso. Eu escrevi uma redação e daí a corretora me mandava a correção, corrigindo os erros gramaticais. E quando eu ia escrever a próxima redação, eu nem olhava os erros gramaticais da anterior. E eu errava tudo de novo. Ai, mano. Ai, eu tenho vergonha de falar isso, porque era pra ser uma coisa muito simples. Tipo assim, corrigiu, vi que eu errei, escrevi uma palavra errado, ou errei uma concordância ali. Era pra eu ter aquela correção na mão pra eu não errar na próxima, mas eu não fazia isso, eu não sei porquê. E isso atrasou muito, muito, muito a minha evolução em redação. Quando eu notei que eu não estava evoluindo na gramática, o que eu fiz? Eu peguei uma folha sulfite, eu comprei mais grossinha, na grossura de cartolina, sabe? Porque eu queria que durasse o ano inteiro. Isso foi em maio, mais ou menos. Em maio do meu ano de cursinho. Eu comecei a escrever os meus erros de gramática de cada redação corrigida que eu recebia. Então, assim, errei concordância, errei uma palavra, colocava tudo lá e eu ia carregar essa folha comigo, porque toda vez que eu ia escrever uma redação, eu ia olhar para essa folha, porque é inaceitável errar a mesma coisa 1000 vezes. Faz sentido, se você já foi corrigido uma vez e ficar chovendo no molhado com o mesmo erro, vai parecer que você nem quer evoluir, como era o meu caso. Então eu escrevi essa folha, no final do ano essa folha com erros gramaticais já tava, erros e correções, né? Já tava gigantesca, só que eu já não errava quase nada, né? E quando você vai escrever uma redação nova, você tem a sua colinha de erros gramaticais, só que aos poucos você já vai estar tão acostumado que você vai passar a errar muito menos e no final eu nem errava gramática. Então já era ponto garantido em gramática. A terceira dica tá ligada à dica número 1, que é a busca por ser uma pessoa com mais repertório. Eu tinha alguns lugares que eu gostava de procurar repertório. Um deles era um site que chama Jornal da USP, que tinham matérias de opiniões sobre vários assuntos bem legais. E o outro lugar, eu nem sei se pode falar isso, só que eu entrava nas cartilhas de redações do Desempenhos Med, e daí eu clicava Redações Medicina USP, relia as redações nota máxima e extraía de lá as citações que as pessoas usavam. Só que presta atenção, eu não copiava e colava. Eu copiava a referência. Tipo, se uma pessoa usou Aristóteles, determinada teoria, eu ia pegar essa teoria, pegar o nome, fazer minha própria pesquisa no Google sobre ela, e daí eu ia passar a dominar a teoria que uma pessoa da USP usou na redação nota máxima dela. Não era copiar e tentar encaixar em qualquer tema, não. Era extrair a teoria dali e conhecê-la, sabe? Fazendo isso de leitura das cartilhas do Desempenhos Med, eu descobri livros que eu não conhecia, descobri e li livros que eu não conhecia, filmes que eu não conhecia, músicas, filosofia, tudo assim. Lendo essas redações, notas máximas também das cartilhas dos desempenhos, eu pude ver a forma como essas pessoas escreviam, usavam figuras de linguagem, jogo de palavras, e eu passei a fazer isso da minha forma também nas minhas redações. Tinham até frases de conclusão ou de desenvolvimento que eu gostava e eu transcrevia para o meu caderninho de erros gramaticais para eu ter ali de inspiração. A outra coisa que eu fazia também, ao invés de sair pesquisando citações superficiais, era aproveitar as obras literárias obrigatórias da FUVEST e da Unicamp. Então, enquanto eu estava estudando essas obras, eu sempre parava para fazer um link, tipo, pô, essa crítica aqui dá pra colocar numa redação do tema tal. Ou uma matéria que eu tava estudando em geografia, geopolítica, assim, que eu tentava fazer um link e pensava, eu vou guardar essa informação porque talvez um dia eu possa usar em uma redação minha. Coisa muito básica, mas eu acho importante ressaltar, é que a redação é pra você fazer por escrito, não é pra digitar a redação, porque tem outra coisa, assim, o tempo que você leva pra digitar é diferente do tempo que você leva pra escrever, então é pra fazer escrito. Eu sempre, antes de fazer uma redação,
Muitas vezes eu pesquisava por repertório ou estratégias de argumentação. Isso é muito legal. Só que é bom também, principalmente no final do ano, você tentar simular, né, escrever uma redação sem pesquisar anteriormente. Porque daí você vai simular a situação do vestibular, que você vai ter contato com o tema sem nunca ter visto ele antes. Eu tava quase esquecendo de falar. Tire sempre as suas dúvidas com o corretor, porque às vezes ele escreve faltou coesão e você nem sabe o que é coesão. Você não sabe, pra você tá perfeito, e daí você pede pra ele te explicar exatamente o porquê que aquilo não tá bom. Tem aqui os temas que vocês querem ver pros próximos vídeos. Comenta também se você gostou desse vídeo e se inscreva nesse canal. Beijo pra vocês e bom retorno aos estudos.